Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas aonde você estiver assistindo a gente, seja na tela do celular, seja na tela do computador, na televisão. Que bom estar aqui, muito prazer, eu sou o Murilo Cardoso e é com alegria que eu tive a missão, recebi essa missão, na verdade, para conversar com esse profissional, com essa pessoa incrível, com esse amigo, com esse parceiro de trabalho aí, Maurício Valente, para a gente conhecer um pouquinho sobre a sua história e também sobre a reprogramação biológica. Que honra estar aqui com você. Ô Murilo, a honra é minha. Você sabe que a gente já tem uma ligação de algum tempo, né? E eu queria muito que você participasse desse projeto. Era muito importante para mim. Eu estou muito feliz e um sonho se realizando. Estou aqui com o cara também, né? Então acho que vai ser um momento muito especial aí. Obrigado, viu, Murilo? Eu acho que a ideia da gente trocar, conversar aqui, bater um papo, é também conhecer um pouco sobre você e conhecer um pouco mais sobre a reprogramação biológica. Muitas pessoas estão te conhecendo pelas redes sociais, que suas redes aí explodiu no último ano, principalmente. É um trabalho que você tem feito, eu já passei aqui pela equipe, outras pessoas estão aí trabalhando bastante para que você siga aí, né, e seja reconhecido e que mais pessoas conheçam também um pouco da sua realidade ali, os vídeos que viralizam e tudo mais. Mas às vezes chegando ali no seu Instagram, a gente tem muito conteúdo sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre curas. Mas e sobre você, Maurício? Acho que vamos começar por aí, né? Quem é você? Quem é o Maurício Mohalen Valente, que as pessoas não conhecem? Da onde que você veio? Conta um pouquinho. Eu brinquei com o Murilo que eu falei, eu quero que esse momento seja igual uma valsa, Murilo, eu quero ser conduzido, tá? Então, porque é um profissional muito experiente, que eu tenho muito orgulho de estar aqui. Vamos lá, Murilo, vou seguindo aí a sua dança e acho que isso é muito benéfico, tá? Bom, quem é o Maurício, né, cara? Eu sinto, é difícil a gente falar, como é complicado, né, a gente falar sobre a gente. Mas eu sempre gosto de lembrar que, acima de tudo, eu sou um ser humano imperfeito, Murilo. Que ao longo da minha vida, como todo mundo, cometi falhas, tive problemas, tive boas influências, má influências. Tive a minha fase muito inconsciente, tive a minha fase, hoje estou numa fase muito mais consciente, mas sempre fui um cara que tive sempre muitos amigos, sempre quis o bem das pessoas, sempre gostei de estudar. Eu acho que essa sempre foi uma característica, assim, eu só jogava futebol porque eu era o dono da bola, certo? Sabe assim, nunca me destaquei muito, gosto de música, sou um músico, mas também nunca fui de ponta. Então eu descobri na minha vida que o que eu gostava mesmo era de estar com gente, era estudar. Na escola, duas faculdades minhas, eu fui laureado de turma, nas duas faculdades que eu me formei. Então eu descobri esse lado muito ligado ao estudo, né? E isso me orgulha muito, porque o estudar muito é o que me dá condição. Hoje, às vezes eu paro e penso, eu falo assim, cara, como eu consigo falar sobre bastante coisa, até a gente já teve essa conversa, né? Sobre várias coisas, assim, como eu consigo argumentar, fruto já de uma experiência e realmente de muita leitura, de muito estudo, de muita conexão, Murilo. Bom, é um ser humano, assim, do bem, apesar que hoje a gente estudando, eu não acho que ninguém é do mal, tá? O que existe é muita inconsciência, mas é um ser humano, eu sou um ser humano, tenho família, sou esposo da Sara, pai do Pedro, do Heitor e da Estela, tenho 3 filhos. Uma esposa maravilhosa e 3 filhos maravilhosos, e venho hoje sempre buscando o autodesenvolvimento. Isso é incansável para mim. Então, sempre à procura de evolução e de melhora. E eu já ouvi você falando que se considera um terapeuta da infância, né? Mas como foi a sua infância? A gente sabe que você tem seguidores e alunos tanto do Brasil quanto do mundo inteiro, né? Isso é muito legal. Mas de qual região do Brasil você é? Como é que foi sua infância? Eu nasci no Vale do Paraíba, cara. Eu nasci em Guaratinguetá, né? E meu pai, foi na época que eu nasci em Guará, meu pai ainda trabalhava em São Paulo, ele era gerente da Mafus. Acho que quem tem um pouco mais de idade vai lembrar das lojas, fez muito sucesso, né? A Mafus. Hoje não existe mais, acho que essa franquia. E aí meu pai foi fichado na CESP, a antiga Companhia Energética de São Paulo. Então, ele veio trabalhar no recrutamento de uma cidadezinha pequena do interior do estado de São Paulo, chamado Ilha Solteira. E ali eu passei toda a minha infância. Uma cidade que nem era para ser cidade, né?
Ilha Solteira, uma vila para abrigar os construtores da usina hidrelétrica. E depois acabou se transformando, emancipando, né? Se emancipou, aí passou a ter sua própria prefeitura, e aí ali virou uma cidade. E foi ali que eu vivi uma infância. O que eu vou te falar da minha infância, Murilo? Assim, muito mais lembranças positivas, né? Eu tive, dentro do possível, um pai e uma mãe muito gente boa. Meu pai, os dois eram rigorosos, né? Tinham uma educação um pouco mais rigorosa, mas eu me lembro de muitos momentos gratificantes com meu pai. Inclusive, me lembro mais de momentos gratificantes com meu pai do que com a minha mãe. Mas a minha mãe foi minha professora, olha só, durante muitos anos. Minha mãe dava aula em escola, então muito rigorosa, mas uma mulher fantástica, uma mulher que me ensinou muito valor. Então, e muitos amigos. Eu fui de uma infância de rua, de sair com os amigos. O videogame mais moderno, Murilo, era aquele que tinha os pauzinhos, sabe assim? Não tinha atração. Então, o gostoso era estar com os amigos, era estar na rua, era chutar bola, era andar de bicicleta, era descer rampa de bicicleta. Então, assim, eu me considero, Murilo, que eu tive uma infância muito saudável. Comparada com o que eu vejo dos meus próprios filhos, não que eles não são felizes, mas é uma infância mais limitada. Hoje nós temos um mundo, parece mais perigoso, a gente está numa cidade maior. A minha cidade, cara, ninguém falava de roubo de órgãos, de sequestro, de nada. Então eu saía na rua, às vezes minha mãe me via só à noite, hora que eu chegava. Então eu considero assim que eu tive o prazer. Levei uns tapas? Levei. Levei bronca? Levei. Acho que são coisas que fazem parte. Mas eu, quando lembro da minha infância, eu lembro assim, dentro da maior parte, eu lembro de coisas muito benéficas. Teve algumas sombras mais pesadas, tá? Que eu acho que não é o momento aqui falar. Mas assim, o tudo por tudo, eu acredito que eu fui um abençoado, Murilo. E vem numa crescente dessa fase de estudos que você falou que brincava, né? Era uma infância muito solta ali, como você falou. Isso. Mas desde sempre você já quis estudar, então era meio CDFão assim da sala? Eu era CDF, eu era aquela que as meninas desprezavam, porque a meninada gostava dos mais ousados, né, dos bagunceiros, aqueles os populares, né, os populares. Eu era muito certinho assim, sabe? Eu vim de uma mãe professora, né, Murilo? Então a minha mãe, ela me cobrava muito, ela exigia demais essa parte. E eu fui tomando gosto, né? Eu fui gostando de estudar realmente. Tinha, na verdade, ali quando eu cheguei no segundo colegial, primeiro colegial, tinha algumas disciplinas que eu via que não era muito afim. Ali eu comecei a definir. Mas, de uma maneira geral, eu sempre gostei de estudar. Tive muita dificuldade com a escola, cara. Assim, eu sentia falta, a separação de casa, assim. Chorava. Às vezes minha mãe pedia para a funcionária que trabalhava em casa me dar um apoio no recreio. Eu tive muita dificuldade de adaptação, assim. Até mais quando eu era novinho. Aí depois foi em casa? Não era nem querer ficar em casa, eu tinha algum medo, tinha alguma coisa em mim que dava medo da escola. Então, enquanto eu estava na sala de aula, beleza, eu até estava bem, mas a hora que tocava o sinal do recreio, né? Aí, nossa senhora, eu passava mal. Aí precisava vir essa companheira lá que trabalhava em casa, que me ajudou a me criar, né? A Luzinete foi uma figura muito importante na minha vida, porque a minha mãe adotou ela praticamente. Então, ela ajudava nos serviços de casa, então era lá ficar comigo, me sentia um pouco mais seguro. Aí essa fase foi passando. Mas eu me lembrei agora, eu tive essa fase de muito medo, principalmente na hora do recreio, cara. Eu me sentia bem. Hoje, estudado, eu tenho algumas teorias sobre isso, eu tenho alguns entendimentos. Até porque isso se resolveu 100%, né? Mas na época era uma coisa que eu me lembro de criança que me marcou muito. E antes da gente entrar na fase de terapeuta, é legal que quem te acompanha volte e meia ver você com música, tocando bateria, cantando, fazendo alguma coisa. A música também já estava aí nessa pegada, porque você trabalhou, você teve uma banda, né? Tive uma banda, mas a banda eu já era bem adulto, mais adulto, 17, 18 anos quando a gente formou a banda. Quando era pequeno eu tocava com os amigos, mas a banda oficial foi mais tarde. Mas eu lembro que o grande incentivador, tem uma história interessante da Luzinete, que um dia ela é negra, então a polícia veio, buscou ela e levou para a delegacia, porque ela ficava ali no portão da escola, no muro, na grade, e achavam que ela estava me passando drogas. Olha, né, que situação triste. Levaram ela, meu pai teve que ir lá tirar ela da delegacia, que não era nada daquilo, né? Então, olha só, né, o nível de dependência que eu tinha para ter segurança, precisava de alguém de casa ali comigo.
Mas voltando a falar da música, a música, o meu grande incentivador foi meu irmão. Meu irmão não tinha muita paciência comigo, mas ele sabe, eu falo isso para ele até hoje. A minha Mais irmã, velho. Os dois são mais velhos, eu sou o caçula. A minha irmã, ela fez 9 anos de piano clássico. Minha irmã tocava um piano assim, eu me lembro de sentar no sofá só para ficar escutando. Que era aquelas músicas clássicas todas famosas que você que está assistindo já ouviu falar, ela tocava, né? Muito bem. E o meu irmão partiu para o violão, fez violão clássico, fez violão popular. Então aos 14 anos eu toquei minha primeira música. Olha só, eu me lembro até da música, era aquela música do Rádio Táxi. Quer dizer, não era deles, mas acho que eles gravaram. Minha pequena Eva, Eva. Então, assim, essa foi a primeira música que eu toquei na minha vida. Então, a partir dali nunca mais parei. A música sempre muito forte, com muitos estímulos dentro de casa, né? A minha irmã no piano clássico, meu irmão tocando violão pra caramba. E meu pai também mais observava, mas também sabia arranhar um pouquinho ali um teclado. E ali, então, isso ficou muito forte, Murilo. Isso me acompanha até hoje. Eu não consigo e nem tenho intenção de deixar, sabe? Até porque acho que a gente já percebeu que você teve um dom ainda maior aí para ajudar as pessoas, né? Mas quem te vê terapeuta talvez não saiba exatamente que não foi essa a sua primeira opção. Você começou estudando educação física? Eu sempre gostei muito de esporte, né? Nossa, eu sempre fui muito ligado ao esporte, assim. Hoje eu brinco que eu tô com um físico que não representa muito o esporte, né, Murilo? Mas assim, nossa, eu sempre fui magro, atlético, jogava vôlei de areia, jogava vôlei de quadra, né? Corria 100 metros muito bem, né? Nas minhas categorias. Então, eu tive uma ligação sempre também com o esporte muito forte. E eu achei, então, que eu falei, bom, se eu gosto de esporte, eu vou para a educação física, né? E até falo nos meus conteúdos aí, é muito cedo. Eu tinha 17 anos quando tomei essa decisão. E hoje eu percebo, Murilo, que ela foi muito imatura, né? Então hoje eu aconselho, hoje mesmo no carro com meus filhos, eu acabei conversando e falando assim, eles me perguntaram, achei até interessante, partiu deles, me perguntaram sobre faculdade, sobre coisa, eu falei assim, não filho, pode aguentar aí, fica 21 anos, 22 anos, 23 anos, vocês entram na faculdade. Vai fazendo o cursinho, vai estudando para não perder o tino do vestibular, mas precisa tomar uma decisão certa. Aí contei exatamente essa história, eu entrei na faculdade de educação física, o curso era noturno. Eu tinha 17 anos, meu pai teve que assinar um termo para eu poder estudar à noite, né? E ali adorei e tal, mas descobri que eu não ia ser atleta ali. Eu descobri que ali eu estava estudando para dar aula de educação física. E aí eu comecei realmente a falar, bom, eu acho que não é esse o caminho que eu quero, né? E dentro da faculdade de educação física eu conheci a fisioterapia. Tinha um professor, o apelido dele era o Hulk, né? Um abraço para o Hulk, se ele de alguma forma assistia esse conteúdo. O Hulk foi o grande inspirador para falar assim, cara, fisioterapia, eu acho que eu quero isso, né? E então aí eu parti para minha segunda universidade. Então você vê, realmente não tinha nada a ver. Eu estava ligado com o esporte, eu estava, né? Tentamos a música também, né? Eu tive uma banda de baile, 10 anos da minha vida eu fui músico de baile. Banda Cuba Libre. Porque nós começamos tocando as músicas, era um baile de homenagem aos anos 60, só. Então a gente fez muito sucesso ali na região, lá do noroeste do estado de São Paulo. Nossa, a gente fez muita, assim, os clubes tudo chamavam a gente. Foi uma badalação, assim, foi uma época muito boa. Foi tão incrível, Murilo, que a gente tocava, depende do lugar, fazia filas, assim, para conversar com a gente. Foi uma época muito, muito, muito interessante. Né? Só que aí cada um foi começando a estudar, se aprofundar, foi se separando, foram 10 anos. E depois a banda virou para todos os estilos musicais, porque a gente saiu só dos anos 60, mas o nome permaneceu. Uhum. Para quem não se lembra, né, para quem não é dessa época, a Cuba Libre é uma bebida muito característica dessa época dos anos 60, que é o rum com a Coca-Cola. Né? Eles misturavam e formavam a famosa Cuba Libre. Mas essa inspiração para a fisioterapia, você falou do professor, né? Mas o que te chamava a atenção na fisioterapia? Eu acho que era cuidar do próximo, né? A fisioterapia já era uma coisa
Porque você dar aula é bacana, é uma delícia. Eu fiz estágios de educação física. Você também se encontrou em ser professor, dar aula, né? Dar aula. Ali na educação física eu dava aula de iniciação para as crianças. Cara, uma fase lindíssima. A fase mais marcante para mim foi quando eu fui professor durante alguns anos na APAE de Ilha Solteira com educação especial. Aquilo ali, Murilo, mudou completamente minha vida. Eu peguei crianças, seres humanos, com algum tipo de condição especial, que tinham saúde, peguei-os jogando dominó, jogando cartinha de baralho numa quadra, que poderia... Aquilo ali eu falei, não, gente, e essa história na APAE é uma história que eu conto com muito orgulho. Eu cheguei para a diretora e disse assim, quem pode me levar no estádio? Ela falou, como assim? A APAE sempre é uma entidade muito carente, né? Muito deficitária de apoio, de dinheiro. Ela falou, como assim, Maurício, te levar para... É porque assim, eu quero pegar essa molecada, eu vou começar a dar treinamento de atletismo, futebol tem aqui na quadra. Ela falou assim, não, aqui não temos motorista para dispor para você não. E aí eu lembro que eu olhei nos olhos delas e disse assim, então a senhora me empreste a chave da Kombi. Ela olhou e falou, você vai dirigir a Kombi? Eu falei, eu vou dirigir a Kombi. E eu juntava esses moleques, Murilo, tudo numa Kombi, e nós íamos para o estádio e lá praticávamos Foi assim, ó, aí íamos para a competição, eu dormia na sala junto com eles, 20 atletas, 18 atletas especiais, né? E aí chegou o dia da despedida, né? Que então eu fui para a fisioterapia. E ali foi um dia mais triste da minha vida, assim. Que foi ver eles chorando, foi muito assim, um negócio muito marcante. Se eu falar muito assim, eu até me emociono, porque é uma coisa muito forte. Então, ali encerrei o ciclo com a educação física, mas teve muita coisa boa que me marcou na educação física. Mas parece que eu tinha me apaixonado ao ver o Hulk falar da fisioterapia, que eu podia corrigir um ombro, que eu podia melhorar uma coluna. Isso na educação física eu não conseguiria tão diretamente, né? Então foi aí que eu tive esse insight de querer ir para esse caminho. E na fisioterapia você foi atuar em consultório? Ou você foi dar aula também? Eu, primeiramente, consultório. Montei uma clínica, né? Com a ajuda da minha ex-finada sogra. Ela faleceu esse ano. E ela me ajudou, me deu um apoio, né? Na época eu namorava a filha dela. Ela me emprestou uma sala, uma casa. Ali eu montei a minha clínica. Comecei a atender na minha cidade, logo fui pegando fama, fui gostando da coisa, fui me especializando em técnicas manuais, porque a fisioterapia, para quem não sabe, tem muito aparelho também. Eu não gosto muito dos aparelhos. Eu sempre gostei muito da manualidade, né, que a gente fala. E fui me especializando, fazendo cursos nessa área, né. Uma coisa importante de eu falar é que ali na minha adolescência, eu acho que eu fui muito inspirado, acho não, né? Eu fui muito inspirado também, porque eu gostava muito de ver uma avó minha. Eu tinha uma avó, minha avó paterna, a dona Aparecida, a avó Cida era benzedeira. Olha que legal. Então a gente levava pessoas que estavam precisando de ajuda e eu acompanhava e via todo o processo de benzer, não sei como é que fala, dela benzer a pessoa, né, de benzimento. E, cara, as pessoas depois melhoravam e agradecer, aquilo foi me encantando. Então, isso teve uma influência muito grande na minha afinada avó, né, a dona Cida. E você nem pensava quando você via sua avó assim, fazendo essas curas, esse processo de benzer as pessoas, nem imaginava. Eu só admirava, né? A sensibilidade dela, as coisas que ela acessava, o jeito que ela conversava com as pessoas, é só admiração. Mas nunca pensei que eu pudesse trilhar um caminho. Eu não faço benzimento, mas qualquer caminho parecido com isso, jamais pensei que um dia eu pudesse chegar, né? E qual que foi o passo? Aonde que teve essa outra virada de chave ainda para fazer uma transição novamente ali para a área mais terapêutica, que apesar de tudo ainda está ligado à educação física e à fisioterapia de alguma forma? Explica um pouquinho. Verdade, Murilo. O que aconteceu dentro da fisioterapia? Aí eu passei pela parte clínica, como você falou, eu fui me destacando e recebi convites para dar aula. Inclusive, eu dei aula na mesma faculdade que eu me formei. Olha que honra, né? Me chamaram para dar aula. E dei em outras faculdades também. Eu passei aí, ao longo da minha carreira, por umas 5 faculdades, Murilo, dando aula. E nessas disciplinas, então eu comecei dando uma disciplina, eu lembro que o meu coordenador estava me testando, né? Eu dei uma disciplina chamada História da Fisioterapia.
Então, para você entender, uma disciplina nada atrativa para um professor, sabe? Mas eu peguei e desenvolvi dinâmicas dentro de sala e eu fui chamando a atenção do coordenador, né? O coordenador foi ficando encantado e tal. Daqui a pouco eu estava com disciplinas mais fortes. E aí, quando eu passei a dar aula de fisiologia, de neurologia, ali eu acho que foi a virada de chave que você perguntou. Porque aí eu comecei a entender o que você entende de fisioterapia. Reabilitação. Mas normalmente você pensa, a princípio, que é uma reabilitação apenas física. Eu também pensava isso. Aí quando eu percebi que a reabilitação é uma coisa bem mais profunda do que isso, eu percebi que reabilitar uma mente, um componente biológico, também é uma coisa fundamental. E ali começou a virar uma chave na minha vida. Tanto que eu fiz questão de colocar nessa mesa aqui, eu não sei se está muito visível, este símbolo. Este símbolo foi o que começou a mudar tudo na minha vida, porque este é o símbolo da microfisioterapia. A microfisioterapia é uma técnica para fisioterapeutas, onde a gente ensina, onde a gente aprende, né, os franceses que desenvolveram, e eu tive o prazer de fazer a minha formação com o francês que desenvolveu a micro, que é o Daniel Grosjean, e foi onde eu aprendi que eu poderia tratar, por exemplo, uma dor na coluna, não só mexendo na coluna. Olha que interessante. Mas se eu prestasse atenção em quem comanda a coluna. Ali, para mim, Murilo, foi o divisor de água. Ali eu me encontrei. Então, fiz a minha formação em microfísio e daí não parei mais de estudar nessa parte de reabilitação dos traumas e conflitos biológicos, né, do nosso corpo, como ações que promovem a recuperação e a reabilitação mesmo de um problema físico que você nunca imaginava que você iria buscar através de um pensamento, de uma parte, de um choque biológico, um choque emocional no teu corpo. E que talvez a gente vai ter oportunidade no nosso bate-papo mais para frente falar que não tem nada a ver com psicologia. Absolutamente nada a ver. Com todo o respeito a essa lindíssima profissão, o que eu faço não tem nada a ver com psicologia. Seria, tudo isso que você está falando seria o embrião da reprogramação biológica, então. Esse é o embrião. Toda essa sua linha de raciocínio que estava explodindo aí na sua cabeça. Estava explodindo até eu encontrar. A micro. Até eu encontrar a micro. Aí a micro me trouxe, mas aí a micro me trouxe para esse mundo, mas eu sempre fui muito crítico, né? Meu pai sempre falou que eu fui muito investigativo, não é crítico. Eu sempre o porquê, porque minha avó materna falava que meus pais assim que eu era mal educado. Porque eu perguntava muito por quê. E aí meu pai conversava pacientemente com ela, né? Falava, não, dona Antônia, não é mal educado. Ele está curioso. Ó, meu pai, na sapiência dele, a gente estuda sobre curiosidade, que é a curiosidade que abre os caminhos do conhecimento. Então eu já era muito curioso. Então a micro me trouxe, ela foi o embriãozinho. Ela falou assim, cara, esse é o caminho que você quer. Eu falei, cara, eu não sabia que existia isso para fisioterapeuta. Então eu falei, nossa, ali eu me encontrei. Só que aí, claro, a gente vai amadurecendo, eu percebi que a microfísio contemplava algumas coisas e outras não. Eu falei, mas está tudo certo? Vamos continuar estudando. Mas eu acho que você colocou muito bem, foi um embrião, sem dúvida nenhuma. Então eu acho que agora a conversa está esquentando. Para quem estava esperando a reprogramação biológica, a gente pede para você assistir o próximo vídeo, o próximo episódio, porque esse a gente já conseguiu embasar aí sobre quem você é. E agora no próximo episódio a gente entende um pouco mais sobre a reprogramação biológica. Até o próximo episódio, então.